Oi pessoal, começando essa primeira arte aqui com um cabide, aqueles cabides de pé, e esse já estava velhinho aí jogado, esquecido, e eu resolvi serrar um pedacinho, 2 pedaços e montar um castiçal. Então coloquei a base aí de madeira, ó. Coloquei de madeira como poderia ser uma tampa, poderia também ser o papelão reforçado e tudo isso. Para quem não me conhece, eu sou Hilda Mustafa, eu moro em Feira de Santana, na Bahia. E sempre eu gostei de estar trabalhando com reciclagem. Então vamos aí para essa primeira arte. Aí o que eu estou fazendo? Estou lixando, já limpei ele bastante, mas estou lixando direitinho para estar tirando essas rebarbas que tem por aí. Assim eu fiz com os dois, para a gente ter um resultado mais satisfatório. E eu estava assim, olhando para ele e dizendo, mas gente, vou fazer aqui uns castiçais. Então vamos para aí. E limpo bem direitinho, vou limpando para que ele fique bem acabado. Estou fazendo isso na área, não estou fazendo, tenho um pequeno ateliê, mas estou fazendo na área, estou usando esse prime aí, estou fazendo na minha área livre da minha casa. Então, eu vou passar o prime para que a tinta fique bem aderida ao trabalho e dê um acabamento melhor e ter uma duração também prolongada. Então, vamos aí passando esse prime. Em seguida, a gente deixa enxugar um pouco, para em seguida tá passando a primeira demão. E vamos fazendo. Vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem. Eu decidi fazer 2. Porque tive essa ideia, tive esse olhar, é um olhar. Aí eu tô passando a primeira demão de tinta PVA branca nele todo. Assim fiz nos dois, pessoal. E vamos pintando. Vamos pintando. E a gente deixa enxugar pra gente decidir se vai deixar ele branco ou não. E assim eu resolvi que ele vai ficar nude. Comecei aí com a esponjinha, mas depois parti pro pincel. Se vocês quiserem, podem ir pintando com a esponjinha. E fui pintando com a esponja. E aí, nesse segundo momento, eu também pego o pincel para estar fazendo, para estar deixando ele bem pintadinho. É como eu digo, pode ser do jeito que vocês quiserem. Podem estar dando batidinhas também e por aí vai. E vamos pintando direitinho. E eu peguei esses 2 pires das xícaras de cafezinho. Aí peguei os 2. Tinha um maior, outro menor. E passei também prime neles. Um maiorzinho, outro menor. Porque também eu fiz o castiçal com uma pequena diferença de tamanho. Poderia ter sido mais acentuada a diferença. Mas eu fiz bem pequena. Então eu passei prime também nele todo. Para que ele nem fosse muito percebido que eram pires. Vocês podem ter outra ideia de colocar alguma coisa com diferencial. E aí eu peguei a cola quente, olha, botei generosamente e fixei. Olha que maravilha, vai ficando. Eu particularmente estou amando, e eu sei que vocês também estão amando e vão amar melhor ainda com o resultado. Aí vamos colocando, já colocamos em um, vamos colocar no segundo. Vamos ajustar aí, isso. Pronto, ajustado, já está colado. E vamos estar finalizando. Olha, pessoal, como já está. Já com a carinha de um castiçal.
Aí eu peguei uma tinta dourada, porque aí eu já dei as duas demãos, já passei o nude por cima do branco. E aí peguei uma tinta dourada e fui com o pincel fazendo o contorno da base. Gente, o dourado foi ficando lindo, parecendo aqueles castiçais sacros de igreja. Muito bonito. Parecendo uma coisa assim mais antiga. Deu um toque assim, mais chique, mais refinado. Isso a gente pode fazer para vender, para dar um presente, para também decorar para o Natal. E eu fui fazendo nesses gomos que tem por aí pelo meio, também fui passando um dourado. E foi dando um ar muito lindo. Muito lindo. Eu ia fazendo e eu mesmo ia admirando esse trabalho. Olha que maravilha vai ficando, gente. Uma paixão. Ah, como tá lindo. Eu fico super, super empolgada com cada coisinha dessa que se resgata e vai pro lixo. E às vezes as pessoas que moram com a gente manda que jogue fora. E a gente que gosta de arte, que aprecia o artesanato, o DIY e o recuperar para o planeta não ficar tão cheio de entulho e de lixo. Isso é incrível, essa transformação. E fui dando os contornos também no pires, aonde vão ficar as velinhas. E aí fui fazendo. Olha que lindo. Um dos pires, gente, tem uma partezinha em cima de alto relevo e eu fui pintando também, dando uns toques de dourado por cima. Então, esse daí mesmo, ó, esse tem uns alto relevo por cima, tipo um desenho da mesma cor. Aí eu fui dando uma pincelada assim por cima e fui fazendo diferencial. Maravilhoso foi ficando. E vamos começar a dar os detalhes, né, gente? Peguei, olha, uma fitinha de juta, um cordãozinho de juta, dobrei umas 3 vezes e fui amarrando e dando um lacinho. Isso aí fica a critério de vocês. Isso é opcional, como vocês gostem mais. Pode ser uma fitinha, pode ser alguma coisa. Como eu disse, pode ser transformado também em uma peça maravilhosa para decorar sua casa no Natal. Só é você botar algum detalhe natalino, um laçarote aí nesse pé mesmo, que fica muito lindo. Com velas, e fica ideal. E mesmo para o dia a dia, uma festa, arrumar uma mesa posta, tudo isso ele dá um toque divino e maravilhoso. E aí vamos dando os nossos retoques, ou o nosso toque especial. Aí fica a critério de cada um. Aqui a gente deixa a ideia, a gente planta a ideia. E daí você transforma na sua. Você tem a sua própria criatividade e de repente faz uma coisa muito mais linda. E ainda vou fazer umas bolinhas com o palitinho de churrasco. Eu vou fazer com palito de churrasco, dar um toque nessa parte acima do laço. Primeiro eu comecei com a ponta mais fina, mas depois eu resolvi botar com o fundinho do palito. Com o fundo eu achei que as bolinhas ficaram melhores. Então fica aí minha dica. Aí fui fazendo e
foi dando um efeito belíssimo. Um efeito maravilhoso, gente. E a gente vai fazendo e vai corrigindo. Poxa, assim fica melhor. E aí fica bem legal. E aqui, por aqui, gente, é sexta-feira que eu tô fazendo esses castiçais. Dia 2 de outubro. E vamos fazendo. Isso aqui, eu tô aí na minha residência, na minha casa aí na cidade. Olha, gente, como vai. É porque aqui vocês não estão percebendo direito. Mas logo vocês verão o efeito que isso deu. Era para eu ter suspendido mais a câmera para estar mostrando muito melhor a vocês. Gente, não esqueça de deixar o like. Deixe o like e se inscreva no canal, para vocês estarem fazendo parte do nosso canal, e também comentem. E o like é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando. Eu ainda não tenho um canal monetizado. Esse trabalho fica belíssimo na decoração. É um trabalho de decoração maravilhoso. Para seu lar, para você, como eu acabei de dizer, presentear também e vender. Vamos transformar isso também em dinheiro. E, além de tudo, o artesanato é uma grande terapia. É uma terapia, é um reforço para a mente, para uma mente sã. Então é por aí, gente. E vai ficando lindíssimo. A gente, quando trabalha com arte, a gente tem que ter um pouco de paciência e uma visão diferenciada, um olhar mais apurado, para que nosso trabalho seja bem feito.
E olha a beleza que esses catiçais ficaram, gente. Olha que coisa linda. Daí fica a criatividade de vocês. Quiser transformar para uma peça natalina, também pode. E uma peça decorativa, como ficou essa em cima de nossa mesa, com a toalha de linho maravilhosa, muito linda com essas velas acesas. Então, fica aí minha sugestão. E vocês podem fazer do jeito de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Vamos lá para a nossa segunda arte. Continue com a gente e não esquecendo de estar deixando o seu like. Então vamos aí. Se você não é inscrito, se inscreva também. Olha que lindo está. Partimos agora, gente, para a nossa segunda arte. E não menos importante, pessoal, essa segunda arte, eu já aqui na chácara, nós temos um cantinho do céu aqui, onde nós passamos finais de semana, e eu peguei um prime, demarquei essa garrafa de suco, todinha com fita, ela já tinha uma etiquetazinha que eu tinha colocado, escrito farinha, e ela é do vidro verde. Então, eu lavei, higienizei bem direitinha e eu demarquei com fita. Aí fica a critério de vocês, como vocês gostariam de fazer. Eu demarquei os lugares que estão a fita, crepe, não aparece tinta. Então, fui passando prime primeiro para poder ir segurando a tinta. Então, eu vou passando prime em toda a garrafa, na parte que está assim, que não está marcada, livrando essa parte do meio, que eu separei para deixar livre. Então, assim, como eu estou na chácara, passando o final de semana, eu gosto de ficar aí na resenha, resolvi nem ficar na mesa, sentada em um banco, batendo um bom papo com minha filha. Aí nós vamos fazendo esse trabalho. Passamos o prime e usamos a tinta nude. Depois que secou, demos 2 demãos de tinta nude, para que ele fique muito bem feito. E aí, vocês podem ver, as crianças toda hora chegam e falam com a avó, e minha filha batendo papo comigo, aí sentada, apreciando o trabalho também, que ela gosta muito de me ver fazendo esse trabalho. E assim nós vamos passando os dias e uns dias mais felizes, proporcionando para nós mesmos. Então isso é importante. Isso aí já é no sábado que nós estamos aqui. E eu bem da minha sentada e vamos lá pintando, vamos pintando. Dei 2 demãos de tinta nude. Por que eu estou usando essa mesma paleta que eu usei para fazer os catiçais? Porque é uma paleta que combina muito com a minha decoração. Aqui na chácara é uma coisa mais rústica, mas eu quis fazer assim. Aí, não é que eu não tenha farinheira, eu até tenho, mas eu gosto das coisas feitas artisticamente, e assim eu gosto de estar fazendo. Então, já está toda pintada a minha garrafa. E agora já enxugou, eu botei ali para enxugar, que aí o vento tá maravilhoso, junto da nossa casinha na roça. E agora eu estou tirando a fita crepe. Tirando. Quando a gente vai tirando a fita crepe, gente, a gente vai ficando super contente de ver o resultado. Não resta dúvida que aparecem umas imperfeições, mas isso a gente tira até na unha, ou com a pontinha de estilete, ou até de uma faquinha. E dá tudo certo. Aí vou tirando aí, olha. E com essa visão linda da buguevilha em cima do telhado.
E vai dando um efeito assim incrível. Pintar garrafa, gente, é muito bom, porque a gente pode usar toda a nossa criatividade, a nossa imaginação. Deixa florar e vai. Olha aí, um bom presente de Natal para a gente dar às amigas. E aí a garrafa já está toda se formando. Fácil, fácil, com essas fitas adesivas. Fáceis, bem fáceis. Com a fita adesiva. Olhe como ficou essa garrafa. E ainda eu não dei o acabamento. A garrafa já ficou, olha, lindíssima, ó. Muito linda. Se você também quiser fazer com estêncil, usar o estêncil e tudo depende da sua criatividade. E aí, gente, eu já tô na sala da nossa casinha aí na roça e vou dando uns toques aí. Vou usar a corda de sisal, que é uma mais grossinha, e vou dar o acabamento aí. Aí, com a cola quente, eu vou dando umas pingadas de cola quente, mais ou menos na direção das pinturas aí, e vou fazendo. Não dou laço, nada disso. Eu só vou colando as pontas. Logo vocês vão estar vendo como essa garrafa vai ficando. Aí vamos usar cola quente e vamos fazer. Eu achei que eu tinha filmado essa parte, mas não filmei toda. Mas fica aí a dica e vocês vão fazer com tranquilidade. Aí eu boto o pingo e daí eu começo com a fita. Aí eu enrolei a parte daí, eu dei 3 voltas aqui embaixo. Em cima também eu estou dando 3 voltas. Sempre, de vez em quando, eu dou uma pingada de cola quente, para que ele fique bem feito. No final eu dou uma última pingada para colar mesmo, dá o acabamento e fica perfeito. Essa fita de sisal, ela fica esfiapando um pouco, que é natural mesmo, mas depois a gente dá uma queimadinha aí, que vai dar tudo certo. Aí eu faço o acabamento e logo corto com a tesoura. E assim vai ficando nossa garrafa, nossa farinheira. Olha aí. A minha filha agora me trouxe o fósforo. Poderia ser um isqueiro, deveria, mas eu aqui não tenho. Em casa eu até tenho, mas não trouxe. E agora nós vamos dar uma queimadinha. Olhe, acende-se o fósforo e vai queimando sem problema nenhum. Ela mesmo queima, ela mesmo para. Assim. E vai fazendo o acabamento. Ok, finalizada a garrafa. Com o neto já aí de junto. E eu procurei um funil e não achei, mas eu fiz. Cortei uma garrafinha de água mineral e fiz o meu funil para colocar a farinha. Não era por falta de um funil que eu não ia colocar farinha. Pois é. Na minha casa eu tenho vários, mas aqui nessa, como a gente demora um pouco para vir, aí eles vão ficando velhos e minha filha pega e joga fora. E aí, ok. Coisa linda, minha farinheira. Olha ela aí como está em nossa mesa do almoço. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço muito a vocês por terem ficado aqui nesse vídeo. Grande beijo.